Rua da República. É exatamente assim mesmo. Rua da República. Domingão de sol. Deve estar fazendo aqui uns 33, 34 graus no termômetro. E a sensação térmica é a sensação térmica do forno de padaria. Eu acho que é um excelente local para eu falar o que eu quero falar agora para vocês. Há coisa de 2, 3, 4 semanas atrás, justamente naquele dia, para quem me acompanha no YouTube, onde eu tinha uma chamada reservada para Gramado, que eu fiz todo um movimento e tal, fiz chamada, mostrei no Instagram e não sei o que, nos stories que eu ia para Gramado, não sei o que, no meio de um janeiro de merda, que de fato foi um janeiro de merda, naquele dia. Coincidentemente ou não, naquele dia, eu recebi umas mensagens de um colega, motorista aplicativo, influencer digital, tem um perfil bombado aqui no Instagram. Eu não sei se vou colocar isso aqui no YouTube, no Instagram ou em ambos. Acho que eu vou colocar em ambos. Mas enfim, tem um perfil bombado no Instagram. Eu não vou citá-lo aqui porque eu não falei com ele a respeito deste vídeo que eu estou fazendo agora. Não conversei com ele a respeito, então eu não vou citá-lo. Mas não tenho nada em relação à pessoa dele. Só queria citar, então, ele me mandou algumas mensagens de áudio e tal, porque naquele momento eu tinha acabado de postar 2 ou 3 reels no Instagram xingando passageiro, né, mostrando a minha insatisfação e tal. E só tenho 3 minutos pra falar, tem que ser rápido. Essa história de 3 minutos, eu tô acostumado a falar durante 1 hora no YouTube, ninguém me corta. Aqui eu tenho 3 minutos. É que eu tô pensando no reels. Então vamos ser rapidamente, vou finalizar então rapidamente meu raciocínio, se é que eu consigo, né, Moisés? Ele viu os vídeos ali e tal do Reels, que eu estava xingando passageiro, enfim, e se mostrou preocupado comigo, me questionando se realmente não estava na hora de eu repensar o que fazer da vida e patati patatá, né? E com toda razão. 18 pila pra onde? Pro Barra? Vamos dar-lhe merda. Pegar a Bíblia aqui na Lima e levar pro Barra. 18 pilas de Comfort. Então, só para concluir o raciocínio, meu amigo, só queria te dizer uma coisa. Eu pensei muito a respeito do que tu me comentou, do que tu me sugeriu, que eu tava cansado, não sei o que lá. E descobri que esse é o segundo melhor lugar que eu me sinto bem na vida. Melhor que aqui, só dentro de uma piscina de bolinhas. Então, hashtag fica a dica. Assim mesmo. Rua da República. Domingão de sol. Deve estar fazendo aqui uns 33, 34 graus no termômetro. E a sensação térmica é a sensação térmica do forno de padaria. Eu acho que é um excelente local para eu falar o que eu quero falar agora para vocês. Há coisa de 2, 3, 4 semanas atrás, justamente naquele dia, para quem me acompanha no YouTube, onde eu tinha uma chamada reservada para Gramado, que eu fiz todo um movimento e tal, fiz chamada, mostrei no Instagram e não sei o que, nos stories que eu ia para Gramado, não sei o que, no meio de um janeiro de merda, que de fato foi um janeiro de merda, naquele dia. Coincidentemente ou não, naquele dia, eu recebi umas mensagens de um colega, motorista aplicativo, influencer digital, tem um perfil bombado aqui no Instagram. Eu não sei se vou colocar isso aqui no YouTube, no Instagram ou em ambos. Acho que eu vou colocar em ambos. Mas enfim, tem um perfil bombado no Instagram. Eu não vou citá-lo aqui porque eu não falei com ele a respeito deste vídeo que eu estou fazendo agora. Não conversei com ele a respeito, então eu não vou citá-lo. Mas não tenho nada em relação à pessoa dele. Só queria citar, então, ele me mandou algumas mensagens de áudio e tal, porque naquele momento eu tinha acabado de postar 2 ou 3 reels no Instagram xingando passageiro, né, mostrando a minha insatisfação e tal. E só tenho 3 minutos pra falar, tem que ser rápido. Essa história de 3 minutos, eu tô acostumado a falar durante 1 hora no YouTube, ninguém me corta. Aqui eu tenho 3 minutos. É que eu tô pensando no reels.
Então vou ser rapidamente, vou finalizar então rapidamente meu raciocínio, se é que eu consigo, né, Moisés? Ele viu os vídeos ali e tal do Rios, que eu estava xingando passageiro, enfim, e se mostrou preocupado comigo, me questionando se realmente não estava na hora de eu repensar o que fazer da vida e patati patatá, né? E com toda a razão. 18 pila pra onde? Por Barra? Vamos dar-lhe o merda. Gente, assim mesmo. Rua da República. Domingão de sol. Deve estar fazendo aqui uns 33, 34 graus no termômetro. E a sensação térmica é a sensação térmica do forno de padaria. Eu acho que é um excelente local para eu falar o que eu quero falar agora para vocês. Há coisa de 2, 3, 4 semanas atrás, justamente naquele dia, para quem me acompanha no YouTube, onde eu tinha uma chamada reservada para Gramado, que eu fiz todo um movimento e tal, fiz chamada, mostrei no Instagram e não sei o que, nos stories que eu ia para Gramado, foi não sei o que, no meio de um janeiro de merda, que de fato foi um janeiro de merda, naquele dia. Coincidentemente ou não, naquele dia eu recebi umas mensagens de um colega motorista de aplicativo, influencer digital, tem um perfil bombado aqui no Instagram. Eu não sei se eu vou colocar isso aqui no YouTube, no Instagram ou em ambos. Acho que eu vou colocar em ambos. Mas enfim, tem um perfil bombado no Instagram. Eu não vou citá-lo aqui porque eu não falei com ele a respeito deste vídeo que eu estou fazendo agora. Não conversei com ele a respeito, então eu não vou citá-lo. Mas não tenho nada em relação à pessoa dele. Só queria citar, então, ele me mandou algumas mensagens de áudio e tal, porque naquele momento eu tinha acabado de postar 2 ou 3 reels no Instagram xingando passageiro, né, mostrando a minha insatisfação e tal. E só tenho 3 minutos pra falar, tem que ser rápido. Essa história de 3 minutos, eu tô acostumado a falar durante 1 hora no YouTube e ninguém me corta. Aqui eu tenho 3 minutos. É que eu tô pensando no Reels. Então vou ser rapidamente, vou finalizar então rapidamente meu raciocínio, se é que eu consigo, né, Moisés? Ele viu os vídeos ali e tal do Reels, que eu estava xingando passageiro, enfim, e se mostrou preocupado comigo, me questionando se realmente não estava na hora de eu repensar o que fazer da vida e patati patatá, né? E com toda a razão. 18 pila pra onde? Por Barra? Vamos dar-lhe o merda. Pegar a Bíblia aqui na Lima e levar pro Barra. 18 pilas de Comfort. Então, só para concluir o raciocínio, meu amigo, só queria te dizer uma coisa. Eu pensei muito a respeito do que tu me comentou, do que tu me sugeriu, que eu tava cansado, não sei o que lá. E descobri que esse é o segundo melhor lugar que eu me sinto bem na vida. Melhor que aqui, só dentro de uma piscina de bolinhas. Então, hashtag fica a dica. Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Agora são exatamente 10 horas 48 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, mais um dia tórrido, mais um dia quente, mais um dia de verão em Porto Alegre. A temperatura está fazendo 30 e todos graus. A sensação térmica é a sensação de forno de padaria, patati patatá. Saindo em movimento já, agora são 10 para as 11, horário de baixíssima demanda, mas estou passando calor em casa, não tem por que ficar se arrastando, vamos sair para a pista, se movimentar. Indo vazio, pelo menos por enquanto, sem chamada, pelo menos por enquanto, em direção ao CFC aqui na Cavalgada, onde eu fiz a renovação da minha CNH semana passada, porque eu recebi um e-mail dizendo que ela está pronta para ser retirada, né? A física, no caso. A eletrônica, a online, a digital, está
Já está disponível para mim no meu aplicativo desde o dia que eu fiz os exames psicotécnico e exame médico, né? Foi quase que instantâneo, no mesmo dia eu já recebi a notificação no aplicativo, o documento digital já tá disponível, enfim. Agora eu vou pegar o documento físico, né? E daí encerrar esse ciclo por hora e pensar nisso só em 2035. Sabe-se lá aonde estarei, em que parte do Brasil estarei em 2035. Lembrando que a partir de 2030 o projeto diário de um Uber na estrada né, está ainda visitando os meus sonhos diariamente. Ainda nada saiu do papel, nada foi pro papel, não foi nem pro papel para sair do papel ainda, na verdade. Mas enfim, não paro de pensar nisso, penso nisso todos os dias. Como chegar lá, como ter argumento para enfim, poder largar tudo, alugar um carro ou comprar um carro e sair pelo esse Brasilzão afora aí, desbravando os rincões, né? Enfim, eu estou devagando para encher mochila enquanto eu chego aqui. E se você quiser me ajudar nesse projeto, basta inscrever-se, se por acaso tu ainda não for inscrito, ou dê seu like, que talvez seja a ferramenta mais importante para que a plataforma, as plataformas como um todo, entendam que o meu conteúdo é relevante, né? É o like de vocês. Quanto mais likes eu tiver no vídeo, mais relevante ele vai ser para quem está assistindo, e as plataformas, entendendo isso, vão sugerir para mais e mais pessoas, né? Para mais e mais ouvintes, enfim. E com isso o canal pode crescer e eu chegar, talvez, numa condição melhor para pleitear esse sonho. Enfim, já me enrolei todo, já falei demais. Eu tô só de comfort ligado, não comentei isso. Com filtro 4.8. Vou chegar aqui no CFC, pegar minha CNH e logo em seguida, daí sim, ligamos X e vamos dar ali no meio, né? Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Feito então. CNH nova na mão. Agora é só guardar na carteira e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Cleia. Será que é jovem? Não deve ser, né? Só um pouquinho, moço. Deixa eu sair. Deixa eu sair, moço. Enfim, uma situação dessas, né, que a gente vê todos os dias um senhor carregando pets pelas calçadas da cidade em busca de centavos e tal. Tocou aqui pegar na estrada Vila Maria 20 pilinhas, 20,76, melhor do que ultimamente tem vindo as ofertas. Viagem de 11 km para 20,76. Não faz muito eu citei aqui, fui criticado inclusive. 18 para 11. Teve um dia que eu fiz uma de 16 para 11 de partida. Normalmente estava 17 para 10, 17 para 11 de partida. 20,76 para 11. Ok, nesse horário não tem coisa melhor. E o destino, Hospital de Clínicas, que é um lugar movimentado também, que eu vou sair com corrida com certeza. E se não sair de lá, o bairro do Bonfim, com certeza me dará uma corrida na sequência, bem conectada. Então vamos lá. Agora são 11 horas e 1 minuto. Indo buscar minha primeira corrida do dia, Dona Cleia, não sei se é dona, mas eu imagino que seja Dona Cleia, aqui na Estrada Vila Maria, no bairro da Cavalgada, em direção ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Que véia pegajosa, sabe? Pensa numa véia pegajosa. Porque queria, tava quase implorando pra mim pra voltar aqui às 2 horas pra levar ela lá pro trem de 40. Se apaixonou por mim, a véia. A véia caindo dos pedaços, deve ser só quase 90 anos de idade. Veio pra umas consultas aqui. Ela tava uma das travessinhas da Estrada Vila Maria. Mandou mensagem dizendo o nome da rua dela, no caso que não era essa da Vila Maria, era na rua tal, lá Pedro não sei o que. E daí veio bufando. Entrou no carro. O que tá acontecendo com vocês? Eu olhei pra ela assim. Com vocês? Quem, senhora? Esse aplicativo não tá salvando o nome da minha rua?
Olha, senhora, a senhora mandou mensagem pra mim, me dizendo o nome da rua, e tô aqui, eu paradinho na frente da sua casa. Responde a senhora o que está acontecendo. Ela olhou, regalou os olhos assim. Não, porque não apareceu. A senhora mandou mensagem, eu recebi a mensagem e eu vim. Não é o suficiente, senhora. E agora, como é que vai ser daqui pra frente? Não sei, senhora, só tem que ver com o Uber. Falei pra ela, daí eu fiquei, né? Daí ela baixou a bola. Daí quando eu cheguei na estrada Vila Maria, o caminho tinha que pegar a esquerda pra sair por trás. Não, pega a direita. Vai pela cavalhada. Eu disse, não, negativo, me nego. Peguei e dou a esquerda e deixei ela falando uns 10 segundos. Não, porque não sei o que. De repente fui cortando, saí lá de embaixo do Burger King. E ela, mas que caminho bom esse que o senhor fez. Eu disse, bah. E eu escutando bola nas costas, pessoas guri falando sobre o Grenal. Eu não consegui entender porra nenhuma da discussão. Não vi o jogo, não acompanhei o jogo como deveria, porque estava trabalhando. Então continuo sem saber o que aconteceu. Eles estavam discutindo ali negócio de expulsão, não sei o que, VAR, diabo a quatro. E a véia toda a viagem. Daí quando eu peguei ali a Campos Velho em direção à Orla, ela queria que eu fosse pela cavalhada, pela Nonoai. Ela não queria que eu fosse pela Orla. Mas por onde o senhor está indo? 666, não me interessa, não pego. Viagem do demônio, 666. Mas por onde o senhor está indo, senhora? Eu vou pegar a Orla aqui, depois a gente pega Ipiranga para ir pro Clínicas. 11h74, Carlos Gomes, vamos dar. Daí vem vindo. E ela dizia assim, sabe que desde de cara eu me dei conta que a senhora era gremista, porque um gremista sempre se dá com um gremista. Eu disse, meu Deus do céu, aonde vai parar essa véia? Só pode ser no hospital mesmo. E daí quando eu peguei a hora, passei pelo Mazen Bridge, ela respirou fundo e disse, sabe que o senhor fez o melhor caminho possível. Eu disse, meu Deus do céu. O tempo inteiro me criticando, me elogiando, E daí a partir daí foi só elogio, toda a viagem. Desde lá do Beira-Rio, falou mal do Beira-Rio, falou mal dos macacos imundos. Pensa, uma véia desbocada. Não, porque os macacos imundos, Roger traidor, tudo. Desculpa, pessoal, eu só tô citando o que ela falou, tá? Não tô chamando nenhum colorado de macaco imundo. Antes que me joguem pedras por aí. E daí... Enfim, quando peguei a Gerando de Janelas, ali a Alcides Oliveira, depois Sebastião Leão e depois Gerando de Janelas, aquela reta pro Clínicas, ela quer saber o nome de cada trecho e por que mudava de novo. Isso, meu Deus do céu, não acaba nunca essa véia. Finalmente, quando eu passei o modelo, ela queria saber quanto eu cobrava pra ela, pra levar ela pro trem de 40 às 2 da tarde. Eu disse, não, negativo, não vou lhe cobrar. Não vou fazer essa corrida, não volto aqui. Não, porque eu não sei o que, porque eu tenho que sair daqui ao meio-dia, tenho exame ao meio-dia, depois a 1h eu vou almoçar por aqui, e às 2h eu tenho que estar lá. Quanto que o senhor não cobra? Não cobro, não faço, não... Mas por que não? Eu não posso ficar amarrado aqui na volta do Clínicas, esperando a senhora. Não vale a pena pra mim, a não ser que a senhora me pague 2 horas cheias. Quanto que custa 2 horas cheias? Eu falei, R$150. Ai, moço, R$150. Então, chama o Uber quando a senhora sair. Claro que não, né, pessoal? Eu não cobraria R$150, óbvio que não. Mas a vontade que dá é de fazer isso, sabe? Com essas velhas. Querendo que eu fique à disposição dela. Sem contar que é chata. Mala, pegajosa. Enfim, 11h35. Essa é a primeira viagem do dia, só a primeira da semana. Pegar a Nicole aqui no 25 da Mariante para levar para Carlos Gomes, não vi o número. 11 pilas, 11h74. Viagem meia boca, feijão com arroz. Mas o destino me move, e isso é o mais importante. Agora, esse horário de limbo, tu tem que estar perto do passageiro. Então tu tem que estar perto do passageiro. Enfim, na Carlos Gomes estarei perto do próximo, sem dúvida alguma. Talvez o errado seja eu, né? Que 8 anos de praticamente 8 anos de pista, 7 anos e meio de canal, mais de 1000 vídeos, pouco mais de 10 mil inscritos, e nunca fiz uma publi. Pra dizer que nunca fiz uma publi, fiz uma publi uma vez. Foi justamente quando eu comecei na Cove, lá em 2020. Eu fiz propaganda para locação do carro. E ganhei um mês de aluguel. Ok? Check, uma publi eu fiz. E nada mais. E talvez o erro seja meu.
Talvez o culpado seja eu, né? Por não me vender, por não ser comercial e por falar a verdade às vezes. Vocês viram quem está encerrando as atividades em Porto Alegre? Ou pelo menos segundo o e-mail que eu recebi no final de semana, está encerrando o período de testes em Porto Alegre? A Cove, aplicativo de mobilidade, né? O que veio para concorrer com o Uber, não a Cove locadora, apesar de ser a mesma empresa. A locadora, pelo que eu sei, continua normalmente, ou não, mas nenhum tipo de comunicado eu recebi a princípio. Mas o Cove, aplicativo de mobilidade que veio para concorrer com o Uber, está encerrando o período de teste. Porém, vou contar uma coisa para vocês. Em meados de agosto do ano passado, eu fui procurado por um rapaz que me conhecia desde a 99, na época que eu brincava com o Thomas de fazer propaganda para 99 sem nunca ter ganhado um pila. Vocês lembram disso? O Thomas, do Escola para Uber, que hoje está rico, ele foi convidado na época para fazer uma ação para 99 e me chamou junto, assim, para aparecer junto com ele em alguns vídeos. E eu nunca ganhei R$1 com isso, porque eu sou um idiota. De novo, o culpado sou eu. Pois bem, o rapaz que lá na 99 me conhecia, tinha meu contato e tal, sabia que eu tinha um canal, me chamou em meados de agosto, agora, passado, para que eu, né, para participar de uma ação e tal, enfim, de lançamento, segundo as palavras dele, de um aplicativo que veio para concorrer com o Uber e com a 99 em Porto Alegre. Nesse momento eu não sabia, ele não se identificou como sendo da Cove, e eu não sabia que era a Cove, e ele não sabia também que eu era usuário da locadora Cove. Começamos errado por aí, né? Segunda coisa que ele não sabia, fazia 3 meses que eu não largava um vídeo e nenhuma postagem no Instagram. Daí ele me procurou: Daniel, não sei o que, vou tomar um café e tal, não sei o que, tem que lançar um aplicativo novo para concorrer com a 99 e tal, com a Uber e com a 99. Queria que tu convidasse alguns amigos teus. Eu disse: cara, primeira coisa, para tu concorrer com a 99 e com a Uber, tu não tem que anunciar no canal diário de um Uber, tu tem que anunciar no Fantástico da Globo, tu tem que anunciar no intervalo do futebol da Globo, se tu quer concorrer com a Uber e com a 99. Senão tu vai ser só mais um que vai ficar um aplicativo natimorto no mercado, 14 pila pro Shopping Total, não me movimenta. Só mais um aplicativo natimorto, batendo cabeça, ainda mais anunciando no canal diário de um Uber. E segundo, faz 3 meses que eu não lanço um vídeo, que eu não lanço, Dr. Vale também não quero, que eu não lanço um vídeo, que eu não faço uma postagem no Instagram. Como é que eu vou confiar na tua proposta se tu não se deu o trabalho de analisar o teu anunciante que tu tá procurando? Ah, mas tu não tá postando. Cara, faz 3 meses. Ah, eu não sabia isso. Pois é, como é que eu vou acreditar numa proposta tua, qualquer proposta que venha ser tua, se tu não se deu o trabalho de me vasculhar, de me stalkear antes pra saber 15 pila pra rodoviária, saber e me procurar pra me oferecer qualquer coisa que seja, 5 pila que tu vai me oferecer. Se Daniel faz um post porque eu te pago R$5, primeiro tu dá uma olhada e tu stalkeia aquele cara. Semana passada também veio um cara me chamar pra fazer um seguro, propaganda de seguro, ele não sabia o meu nome. Como é que eu vou acreditar numa proposta de um cara que me procura pra fazer uma propaganda pra ele e ele não sabe o meu nome? 40 pila, cachucha. Buscar na Olavo Nunes. Vamos fazer, só pra concluir esse assunto. Bom, enquanto eu falava com vocês, eu recusei 4 ou 5 viagens que era boa de fazer, do meu estilo, do meu naipe, cabinhos, como diz o Jean, 13, 14, 15 pilas, tudo aqui no travesseiro. Eu tô na Teixeira Soares, só que precisava falar isso com vocês, né? Precisava falar isso com vocês e concluir esse assunto agora. Tocou aqui na rua do lado, no Olavo Nunes, tô na Teixeira Soares, numa viagem pra Cachucha. 40 pila de Comfort, tá dando 18 minutos, pelo que eu entendi ali, ou 18 km, não, deve ser 18 km, 20 e poucos minutos, né? E esse horário agora são 12h20, eu acho que eu volto rapidão de lá, né? Com passageiro, é óbvio, né? Rapidão eu volto se eu quiser voltar vazio.
Então, só para concluir o raciocínio, o rapaz então me procurou em agosto e tal, me oferecendo qualquer coisa, que eu não cheguei nem a saber o que era, porque eu não dei assunto para ele, porque eu não acreditei no projeto, natimorto, e agora se comprova, porque eles estão encerrando os testes, na época não falaram em testes, né, em Porto Alegre, porque talvez não tenha dado certo, né? Então eu indiquei outros colegas que indicaram outros colegas que fizeram uma campanha maravilhosa nas redes, vocês viram, né? Nos meses de outubro, novembro, todo mundo coviando, não sei mais o que, patati patatá, todo mundo ganhando o seu dinheiro. E agora o anunciante deles encerrou as atividades, né? A minha consciência está tranquila, mas talvez o errado tenha sido eu, né? Talvez o errado seja eu, que não aceitei participar desse circo. Porque pra mim não passa de ser um circo, né? Enfim, o aplicativo para concorrer com a 99 com Uber não tem que convidar motorista por 30 centavos por corrida, que é o que eles estavam prometendo de bonificação. Além do cachezinho, é óbvio, né? Das publis. Mas o que a gente ia ganhar a longo prazo? 30 centavos. É claro que não deu certo. Eles tinham que anunciar na Globo para chamar os passageiros a ligarem o aplicativo e chamarem motoristas para trabalhar. Daí sim, todos os motoristas iam se cadastrar no aplicativo, porque a gente vai atrás do passageiro. Não interessa se é Uber, se é 99, se é Pop, se é o raio que o parta. A gente vai atrás do passageiro. Se estamos recebendo bem para fazer esse passageiro, melhor ainda, né? Mas enfim, acabou-se então a COV. Eu não participei desse circo e a minha consciência está bem tranquila. Mas talvez o errado seja eu, né? Que não ganhei R$1 nessa brincadeira. Mas eu acho que eu compartilhei com vocês o meu sentimento em relação a isso. Enfim, pegar o Rafael aqui na dobrar direita, pá, cheguei, Pachuca Xuxa, 40 pila de Comfort. E vamos dar no meio. Cadê ele? Cadê ele? Tem ninguém aqui, tio. Ah, é só 2 minutos que eu vou esperar também, nada mais. Bento 2401, viagem de 21 km, pagando 25,43. Vamos respeitar. Eu tocou direto, já receberam o que eu li agora? 25 pila para 21 km aqui da Caxuxa. Volto vazio, mas não faço isso. Volto vazio, mas não faço isso. Enfim, só coloquei a cabecinha aqui pra dentro da Caxuxa, bem no comecinho da Caxuxa. Passei ali a rua que vai lá pra Ritter, a primeira direita, no centro, aqui não sei que bairro é esse. Agora eu queria achar uma corrida que me levasse pra Porto Alegre e que me pagasse decente. É difícil, né? Mas antes eu preciso achar um posto. E eu tô perdido aqui. Cadê a Flores da Cunha? Perdi a Flores da Cunha. Não faço a menor ideia da Flores da Cunha. Tô procurando no Waze aqui, mas tem um vale. 8 pila não. 8 pila não leva a lugar nenhum. Só pra dentro da Caxuxa. Eu quero sair, mas eu não quero sair por 25 pra 21 km. Vamos combinar, 5,88 também não. Ah, eu não sei onde eu tô. Não faço a menor ideia onde eu tô. Todo atrapalhado. Não consigo. Aqui, fechou. Aqui tem uma avenida que vai me levar pra onde? Mais uma 5,88, inacreditável. Tipo, puta que pariu. Hoje já recusei umas 15 de 5,88. Quando eu tava indo lá pra Carlos Gomes com aquela moça mal educada que eu peguei na Mariante, a metade da viagem foi tocando 5,88, é inacreditável. Eu desliguei o X quando eu tava chegando lá e tava de Comfort até agora. Eu fiz duas lá, duas de, sei lá, uma de 10 e uma de 15. Tava com dinâmico lá no travesseiro. E essa de 40 que eu vim pra Caxuxa. Tá, essa aqui vai ser na Flores da Cunha. Isso aí que eu acho um posto. Ah tá, aquela rua que eu entrei, ó. Se eu quebrar a esquerda aqui, ó, eu saio na rua que tem um posto lá, eu acho. Ó, 15 pila pra onde? Pra José Luiz o Filho, 12 km. Também não. Vamos respeitar. Eu acho que se eu for reto lá e dobrar direita, aquela rua tem um posto. Um posto Ipiranga, se eu não me engano. 8 pila não. Não para de tocar. Não para de tocar. Mas agora é hora de se valorizar. Pegar uma corrida aqui decente.
desesperado. Tá faltando motorista, deve ser, né? Ah, eu tô rateando, tio. Eu tô rateando, vou sair ali e tudo de volta. Quando o cara não dominar, né? Não dominar o local que tá trabalhando, acontece isso, ó. Bate cabeça, perde tempo. Eu vou ser na Ritter agora, eu vou ter que voltar ali. Ah não, eu posso atravessar ela, fazer o retorno lá naquele posto que aquele dia eu disse que ia comprar cigarro, lembra? E não comprei. Lá eu não posso bichar hoje. O cara vai lembrar de mim, faz pouco tempo isso. Lembro disso? O cara queria que eu comprasse um cigarro. Não, eu disse que eu vou dobrar aqui à esquerda pra ver se eu passo a Ritter e pego aquele posto de Ipiranga que tem antes lá. Ai, tá me mijando como se não houvesse amanhã. Se tocasse uma corrida agora que eu fizesse, a vontade passa, já falei isso pra vocês, né? A vontade passa, tá tudo certo. Desde que o destino seja perto do posto de gasolina. Impressionante 5,88, né? 5,88 é mato. Mais uma eu recusei agora. Essa aqui vai pra onde? Sei lá. Não sei o que eu tô fazendo aqui, tio. Quase me caguei. Pedei e quase me caguei. Se eu for lá reto, eu queria pegar aquele asfalto. Vou seguir o asfalto e ver onde vai me levar. O asfalto tem que me levar pro posto de gasolina, não é possível, né? Vou daqui a pouco parar de mijar aqui nessa esquina mesmo, no sol, como os guris gostam de falar. Esses dias aconteceu uma situação chata, sabe? Eu sei que o colega que me mandou não tem nada a ver com isso, mas eu tava almoçando, literalmente eu tava almoçando. Foi no final de semana passado, eu acho. Eu recebi um ADM do Insta. O colega tava parado no 15 pila pra onde? Rua Minas Gerais, Gravataí. Não. O colega tava parado trabalhando, um dia qualquer, nem hoje. Era domingo, eu acho. E daí na frente dele desceu um cara e cagou na rua. Segundo a 26 pila pra onde? Pra Independência, 12 km. Agora tu veio, merda. Bom, se a Taná me esperar, eu vou buscar lá no Sarantinho, 5 km a buscar, 26 pila. Então na verdade não é 12, é 17 pra 26. Opa! Esse é o sol, o calor. Meu suporte não aguentou. Tem que parar pra colocá-lo de volta no lugar. E o que eu tava falando antes? Então eu tava almoçando e o colega me mandou ele filmando alguém cagando, um colega de aplicativo que parou na rua e cagou na frente dele. Que situação desagradável que era, sabe? Eu almoçando, vendo aquilo ali e ele xingando o cara lá. Só que ele não sabia que eu tava almoçando, né? Mas enfim. Bom, agora eu vou parar pra mijar lá no posto sim, antes de pegar a Tainá. A viagem lá pro Hospital Presidente Vargas, Materno Infantil Presidente Vargas, né? Se ela estiver cuspindo, sinto muito, vai cuspir antes de eu chegar. E se ela não estiver cuspindo, tá tudo certo, mas nada resolvido. Ah, se bem que acho que eu vou cancelar essa corrida. Não vou não dar. Ela tá com pressa, eu acho, né? Não quis me aguardar. Eu preciso ajeitar o suporte, tá? Eu coloquei só pra me movimentar agora, mas acabei de ver que tá cortando a minha cabeça, ó. Vamos pra Porto Alegre vazio mesmo, porque eu preciso mijar. Vou parar naquele posto sim que tem aqui na entrada de Porto Alegre, na frente da Fiergs, à direita. E agora são 5 para 1 da tarde. 12 pila pra onde? Pra Rua 1. Não, Rua 1 nós não vamos agora. Primeiro a gente vai mijar, eu e o Gaspar. Deu? Tá difícil hoje. Ainda não deu bom, mas vai dar. Espero, né? Cheguei aqui no posto, fui mijar. Quando voltei, abriu a dinâmica de 9,75. 13 pila pra dentro das vilas, aqui no Sarandi. Agora são 1h03. Tô aqui no posto sim na frente da Fiergs. Só com comfort por enquanto, esperar um pouquinho. Sentir a dinâmica, se ela vai se manter. E se for o caso, pescar uma X pra seguir o bairro. É claro que a dinâmica é mentirosa, né? Tocou uma 8, com mais 8,50. Não, minto. Mais 7,50. 8,5 km. 20 com 11. Só fazer as contas, né? Pra 8,5 km a gente espera ganhar o quê? 19, 17 pila?
Aí tu coloca mais 7,50, dá quanto? 24. 20 com 11. Enfim, mas achei uma prioridade, a pessoa deve estar com pressa. 17 pila para rodar 2.2 para buscar e 2.3 para levar. Pegar aqui dentro do bairro aqui do Rubem Berta e levar para dentro do bairro do Rubem Berta. Nem vi o nome das ruas. Só vi que a relação total de quilometragem é 4.5 para 17 km. 7,50 de dinâmica e 2,58 de prioridade. Então faça essas contas aí. Mesmo assim tá mentiroso, né? 4.5 dá 9, mais 9 mais 17, mais 7, 16, mais 2 e pouco. Era para ser 19, 20 pila essa corrida. Mas ok, essa aí tá, pelo menos já vai ser rapidinha. Tá dando 5 para buscar, 6 para levar, uns minutos, foi R$17. A relação no cronômetro, no relógio tá ok. Enfim, é só no nosso, né? Essas dinâmicas só para nos iludir, só para nos enrolar, só para nos tirar do eixo, só para nos tirar a paciência. Mas essa corridinha que eu tô indo buscar, realizada, vai ser boa. Essa vai ser boa. Mas tem que tomar muito cuidado para não se iludir, né? Tava conversando com um rapaz que me abordou, reconheceu, Gabriel, se eu não me engano, lá no posto VIP da Farrapos, sábado de noite. Ele começou há cerca de um mês e disse que assiste todos os meus vídeos, não sei o que, bababá, que tá aprendendo a trabalhar comigo e que eu disse, velho, não sei nem o que te dizer, porque vocês estão começando agora, vocês não têm o menor parâmetro do que é bom, o que é ruim, né? Eu nunca sei se uma viagem tá boa ou não tá. Às vezes eu pego umas de 20 pila, não sei o que, eu acho que tá bom, quando vou ver eu vou rodar 18 km. É foda. Tem que estar com a conta muito afiada na cabeça. Tem que estar com a malícia muito alta, tem que estar com uma... Enfim, é complicado falar, bem complicado falar. Isso é mais gritante ainda quando vem essas dinâmicas. Estoura, fica tudo vermelho, mais 15, mais 13, mais 12. O cara acha que vai ganhar dinheiro, na verdade... Tá trocando 6 por meia dúzia, quando muito ganhando 2 pila. Quando muito ganhando 2 pila em relação a uma viagem normal, naquele mesma distância, naquele mesmo local, em um momento que não esteja com dinâmica no mapa. É tudo ilusão, na verdade. É tudo ilusão de ótica. Segunda vez na vida que eu venho aqui nessa vila. Eu não sei se aqui ainda é Amazônia ou se tem algum outro nome, mas enfim, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Vou perguntar pro Magrão. Não, ele não tá afim das costas pra mim. Não, deixa quieto. Eu ia perguntar pra ele se aqui é Amazônia, posso ser mal interpretado. Mas enfim, aqui entre Santa Fé e Costa e Silva tem essa invasão aqui das ruas de terra. É a segunda vez que eu venho aqui. Na Amazônia ali, que tem acesso lá pra frente pro Porto Seco, já fui algumas vezes. Já entrei e tal. Essa aqui é a rua Dorival Pinheiro, tem uma esquina aqui, ó. Meio estranho esse lugar. E aqui parece que tem asfalto. Lá no final dessa rua é o Porto Seco. Essa aqui é a esquerda. Essa aqui é Geraldina Batista, Unidade de Saúde Santa Maria. Será que esse é o nome do loteamento? Santa Maria? Não sei. Enfim, abraço pro Paulão. Paulão, motorista de aplicativo. Ele mora por aqui, uma dessas ruas aqui da Costa Silva. Eu sei que uma vez eu cruzei com ele por aqui. Ele me falou que morava aqui e tal. Eu tava passando, ele tava saindo de casa. Uma dessas ruas aqui que eu vou atravessar agora. Eu tô indo do deslocamento agora buscar passageiro ali na Santíssima Trindade, que é aquele loteamento que tem bem atrás de onde tem o carnaval, né? Pra levar lá pra Avenida Iguaçu, bairro Petrópolis. Peguei só pelo destino, dá 22 pilinhas com uma dinâmicazinha mentirosa pra 21 minutos. E o destino ok, me leva, né? Que vai me colocar dentro da região de alta demanda de Porto Alegre para as viagens curtas. Essa aqui é a rua do Porto Seco, né? Como é que chama aqui? Dante Ângelo Pila, Avenida do Porto Seco. Logo em seguida à esquerda vai ter o que de fato é o Porto Seco, né? Onde tem vários depósitos de transportadoras e patati patatá. A Vila Amazônia que eu estava citando antes é essa à direita, onde tem esses moirões, ó. Ali na frente tem uma rua que dá acesso à Vila Amazônia e é todo esse quarteirão que tem aqui. Aqui eu já vim algumas vezes e eu não sei. Aqui, ó, à direita
Tem até entrado, inclusive, uma placa ali falando: bem-vindo à Vila Amazônia. Eu não sei se aquela região que eu tava faz parte desse complexo aqui ou não. O fato que eu tô contornando, que é a Vila Santíssima Trindade é agora à direita. À esquerda, onde, como eu estava citando, fica de fato o Porto Seco. Ó. Várias transportadoras aqui na minha frente. Tem a Transjoy, depois tem... Qual é a próxima aqui? Não consigo ver o nome. Translaguna. Lá na frente tem Cargo, não sei o que, enfim. Agora eu peguei essa avenida aqui, ó, que é a avenida onde tem à esquerda, onde tem o Complexo Cultural Porto Seco, onde acontece o Carnaval de Rua de Porto Alegre, desfile das escolas de samba, patati patatá, né? Lá na frente à esquerda vai ser a Vila Santíssima Trindade, então, que eu citei, onde eu tô indo buscar essa passageira a levar lá para Petrópolis. Enfim, registrado então essa região aqui, que eu venho muito pouco, né? Não é desconhecida para mim, não, desconhecida não é, mas eu venho muito pouco, então não tenho hábito, não tenho a manha dos atalhos, né? Qual que é melhor, qual que é pior. Essa é a Vila Santíssima Trindade, ó. Eu tenho que fazer a volta lá do outro lado e pegar na principal dela. À esquerda são os galpões do Complexo Cultural Porto Seco. A única vez que eu trouxe passageiro para o carnaval aqui, teve uma vez que eu fiz isso, eu trouxe para esse portão aqui, ó. Esse aqui. Aqui era a entrada da festa. E eu trouxe os passageiros até ali. Daí aqui eu fui embora aquele dia, eu lembro. E segui trabalhando. Enfim, esse é o final da vila, o começo dela será fazer o retorno aqui por baixo e pegar a rua principal. E logo em seguida, pelo que eu tô vendo no mapa aqui, vai estar meu passageiro, que eu nem vi o nome até agora. Não sei se é homem ou se é mulher. Eu esqueci desse detalhe importantíssimo, né? E agora? Eu cheguei aqui, tocou 18 pilinhas com mais 7. Vou pegar aqui na Bagé para levar para João Vale, 10 minutos de Comfort. É para isso que eu vivo, que delícia. O mapa tá todo vermelho. Mais 7 aqui onde estou no Petrópolis. E uns 10 perdidos por aí, 10,75, 11, 12. Enfim, não deu nem tempo de printar. Eu ia printar para colocar no Insta, mas já tocou 18 pilinhas, não dá para recusar. Uma viagemzinha rápida aqui da Bagé para a Avenida João Vale. 1695 é a direita de quem vai. Não, 1695 é os prédios do Country, né? Tem que fazer toda a volta de Guatemi. Já não gostei tanto. Eu achei que na minha cabeça era a direita do posto ali, não precisava fazer a volta de Guatemi e tal. Mas enfim, de qualquer maneira, 10 minutos está dando. E a 18 pila tá valendo muito a pena. 15 para as 2 da tarde. Hoje tá difícil, sabe? A exposição internacional mais surpreendente. Oi, Caetano, boa tarde. Não é Caetano, é Daniel. Oi, Caetano, boa tarde. Chegou a hora dos loucos, sabe? Acho que não vou levar essa senhora. Maria com M minúsculo deve ser velha. Foi uma e tá. Corrida com dinâmico. Não sei por que a Uber não está pegando a localização certinha. Segunda, então é a Uber o problema. Tá. É a Uber o problema. Eu larguei a moça ali na João Vale. Nilo Peçanha 730. Sim, é o que tá certo, ok, entendi, estou a caminho. É o que tá aparecendo pra mim. E para de me incomodar. Mas tá errado isso aqui. O mapa tá errado mesmo. 730 é na curva ali embaixo do viaduto. E tá mandando pra eu pegar em cima do viaduto. Deixa eu pensar pra corrigir isso aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cancelar isso que eu tenho que fazer. Não vou corrigir uma viagem pra Caxuxa. É aí que eu ia chegar. 28 pilinhas, eu tava indo buscar, mas eu vou cancelar agora essa corrida. Vou entrar ali na Murilo Furtado e na Iguaçu e parar numa sombra para esperar a próxima dali. Ela marcou no 730 Danilo, que é naquela curvinha ali da alça da obra ali, entre embaixo do viaduto, Regente, Carvalho Monteiro, por ali. Só que eu tô aqui na Protásio. Para eu chegar lá eu tenho que fazer a volta na Japão.
É só fazer a volta no Japão, na verdade, eu consegui bancar ali, mas eu não vou fazer. Já vou aumentar meu deslocamento, que tá dando em 5, vai passar por uns 7 ou 8 minutos para levar para Cachucha por 28 pilinhas. Não vamos fazer esforço para fazer viagem ruim, né? Não vamos fazer esforço para fazer viagem ruim. Deixa só eu achar uma sombra para parar e cancelar essa corrida. Mas deixa eu descontar, então larguei a moça ali na João Vale, que daí o mapa já estava tudo cinza. Daí começou a tocar aquele monte de desaforo que você já está acostumado a escutar da minha boca. E tocou uma 10 pilas que eu vim buscar na Teixeira Mendes para levar para Barros Cassal, onde eu estava quando eu comecei esse take. E daí depois de 2 minutos esperando na frente do número que a pessoa marcou, o passageiro mandou a mensagem que o endereço estava errado, que ela estava no bairro Rio Branco, que é mais ou menos uns 3 km de distância. Cancelei na hora, não dei nem assunto para ela, né? Porque, enfim, por motivos óbvios. E daí na sequência vem essa pessoa dizendo que a localização está incorreta também. Então eu já não sei mais o que pensar. Aqui achei uma sombra, uma saída de garagem aqui na Iguaçu. Agora eu vou ficar aqui esperando o meu principal passageiro do dia, o próximo, mas antes vou cancelar essa para Cachucha. Deu 1.3 a viagem para ele, porque eu tive que descer a Montenegro e depois subir em Juí para largar ele aqui na Juí, esquina com a Protásio. Peguei o cara na esquina da Palmeira com a Protásio para trazer para quase a esquina da Juí com a Protásio. 1.3 km deu a viagem, mas se ele viesse reto dava uns 700 metros. Viagem de 700 metros. O que vocês acham disso? Só em dias como hoje, né? O cara tava todo de preto também. 6,98 mínima do Comfort e ar-condicionado, né, por cima. Preferências de viagem, temperatura fria. Nota 1 para ele, só pela arrogância e pela preguiça, né? Não, mentira. É só para evocar os haterzinhos de plantão que adoram chafurdar em cima dessas minhas opiniões. Mentira, nota 1 de verdade pra ele. Com gosto, com raiva. Fico pensando, mas é muita preguiça, né, tia? Pô, vamos querer vergonha na cara. Eu quando era piau eu dava 45 minutos na chuva no inverno pra ir. Tudo bem, não tinha Uber, né? Não tinha Uber. Mas eu não morria na chuva no inverno pra ir pra escola de Santa Maria. Não tinha bus que fizesse o trajeto. 45 minutos rodava, caminhando. Dava aqui uns 5, 6 km. E não morrer, tô aqui gordo, forte. Um tanto quanto disposto. Não sei se cheiroso, mas na pista, né? Buscando a Suzette, aqui na Ferreira Viana, para levar lá para Barra Chapiçu, zona sul de Porto Alegre. Pra isso que eu vivo. Foda é quando o cara para pra almoçar num posto que não dá pra cagar. E daí o que acontece? Daí não necessariamente eu tenho vontade de cagar logo que eu almoço. Mas às vezes acontece. Eu gosto de estar bem posicionado, né? Daí finalizei. E a vontade veio com tudo, literalmente. O que vão fazer? Vão ligar o aplicativo, não? Ligar não, vamos ligar o X, porque o Comfort está ligado e não tocou nem para mandar merda. Ele tocou, Daisy. Pra pegar aqui na Pedro Bittencourt,
uma rua aqui do bairro da Tristeza, para levar para Venâncio Aires. Mas adivinha o que eu vou fazer de verdade? Eu tô enganando meu cérebro. Eu vou no posto Copacabana, que ali sim dá para cagar. Quando chegar no box, estiver bem sentadinho assim, opa, errei o caminho. E daí resolvemos o que temos que resolver com os guri, que estão em despedida para ir pro Rio de Janeiro, né? E daí depois seguimos nosso baile. Sacou? Pegaram o bizu, pegaram o macete. Tô falando uma coisa séria, quando tiver com vontade de cagar, nunca desliga o aplicativo. É a pior coisa que tu pode fazer. Agora, como forma de retribuir, como diria o Anderson lá do canal Vibe de 2, vou abastecer a manezinha. Ah, que vontade que eu tenho de falar isso, né? Na verdade, vou abastecer o Gaspar aqui nesse posto, até porque eu não abasteci ainda hoje e já estou na reta final de autonomia, digamos assim, né? E tenho um dia inteiro pela frente, ainda não digo, mas tem mais algumas horinhas, 2 pernas pelo menos pela frente, né, para trabalhar. E eu vou precisar abastecer de qualquer maneira. Então já resolvemos tudo agora. Já fui no banheiro, já resolvi, né? Já almocei, já mijei. Não preciso comprar cigarro hoje. Agora vamos abastecer e depois vamos dar ele no meio, né? Olha então, com um pouco de raiva. Na verdade não é um pouco, é um monte de raiva. Porque, né, tu liga X, é aquele papo furado sempre, tu liga X assim, ó. Parece que tu tá abrindo uma torneira de lava-jato de corrida. Enlouquecedora. Mas se salva quase nada, né? Se salva quase nada. Quase nada se salva. Então tô indo lá buscar a Thaís com muita raiva. Não é com pouca raiva, é com muita raiva. 18 pilinhas a corrida. Lá pra rua Pelotas, bairro Floresta. 12 km. Ah! Mas enfim, agora há pouco, quando eu tava almoçando, tava com dinâmico lá de 2, 3 pilinhas. E a semana passada teve quase todos os dias entre 4 e 5 dinâmica fortinha, assim. Olha aí eu perdido, ó. Fortinha, ali naquela região do Floresta, Moinhos, Travesseiro, Puffs e tal. Então é pra lá, é lá que eu tenho que estar, é lá que eu tenho que chafurdar, bater cabeça a partir de agora. São 13h05 da tarde, então até o final do expediente eu tenho que ficar lá, tá chafurdando, puff, travesseiro, puff, travesseiro, puff, travesseiro, puff, travesseiro. E nada de tapete, que é justamente onde estou agora, só pra não passar batido. Terceira. Ó, 13 pila, 10 minutos pra Cristóvão. Não, tem coisa melhor. Tudo vermelhinho, coisa mais linda no mapa. 3, 4, 5 pila, 6 pila. Tô aqui na Santo Antônio agora, 3 pila. Mais 3 do caso de dinâmico. Depois que eu cheguei lá da Zona Sul, fiz uma viagem que eu adoro, aquelas assim, ó, que são feitas pra mim. Larguei na Pelotas, peguei na esquina da Cristóvão com a Pelotas pra subir pra André Puente. Deu 1.1, se não me engano, quilômetros. 13 pila. Tava com 5 ou 6 pila de dinâmico no Comfort. Faz as contas aí. Só fiz assim, ó. Depois fiz uma das que eu odeio. Das que eu odeio. Peguei na saída dos funcionários do Moinhos, estão acompanhando comigo, a Dr. Vale, para trazer para onde? Santo Antônio, onde que eu tô agora. Por que que eu odeio? Porque é um trajeto terrível. Descer Ramiro, subir Dr. Vale, pegar 24, descer Ramiro, pegar Gonçalo de Carvalho. 13 pila para João Teles, viagem de 10 minutos para buscar na Loureiro. Não, tem coisa melhor. Agora vamos se valorizar. A dinâmica tá boa, tá tocando umas curtinhas do jeito que eu gosto, mas tá para buscar longe. Ou a outra é ela para levar lá pro Bourbon Ipiranga, não tô afim. Bourbon Ipiranga tem que valer muito a pena a corrida, e 13 pila não me movimenta para lá. Então valeu a pena ter vindo por 18 da Zona Sul para cá, porque em menos de, sei lá, 15 minutos depois que eu cheguei, eu já fiz uma de 13 e uma de 10, que foi essa que eu peguei na Dr. Vale para trazer aqui para Santo Antônio. E enfim, agora vai ser isso. Agora é posicionamento, dedo no olho e gira a teta.
Voltando 2 casinhas no vídeo de hoje, se vocês me permitem voltar ao assunto. Eu continuo aqui só para não passar batido no Santo Antônio, esperando tocar alguma coisa interessante. O que tocou até agora não me motivou. Quando eu falei ali da COV e tal, que o aplicativo fechou, encerrou as atividades, os testes e tal, eu só queria deixar bem claro que não tem nenhuma questão com a COV, né? Não é nenhum tipo de crítica à COV como empresa, principalmente como empresa de aplicativo de mobilidade. Eu não tive experiência nenhuma com eles para falar bem ou falar mal, falar qualquer coisa. E também, quanto à locadora, quando tenho as minhas questões para falar, eu falo e tal. E o que me incomoda mais é só que o atendimento deles em geral. Mas eu não tenho por que reclamar do meu carro, por exemplo. O carro está sensacional, tá com quase 130 mil quilômetros e só troquei freio e óleo até hoje. Tudo certo, carro perfeito, enfim. Então não tenho o que falar em relação à COV. Como a minha crítica ali foi essa questão de se vender por qualquer assunto, por qualquer produto, comigo não fecha. Eu não consigo falar bem, porque alguém que vai vender alguma coisa tem que falar bem, né? De alguma coisa que eu não acredite, que eu não compre a ideia, né? E por isso, talvez também por isso, primeiro porque eu não sou comercial, primeiro porque eu não me arrumo, não faço a minha barba, não me ajeito, não me vendo como pessoa, não me vendo como nada. Então talvez não tenha atração pro... Eu tô proibido, vai vir no carro da EPTC lá. De quanto que eu tô esperando o passageiro. Enfim, eu tenho essa consciência que eu não invisto no meu visual mesmo e forma de lidar com a situação. Mas apesar de tudo isso, mesmo se eu fosse entrou a EPTC, tá estacionando lá em cima. Mesmo se eu fosse um garoto propaganda aqui, eu não conseguiria falar de qualquer coisa se eu não acreditar nessa qualquer coisa. É essa a ideia que eu queria passar, né? Agora chegou alguém na garagem que eu tô estacionado. Eu tô saindo já. Vai tudo te fuder. Pressadinho. Então, eu não consigo vender o que eu não acredito, tá? E quando eu sou abordado, daí agora vem a COV em questão. E na verdade eu não fui nem abordado pela COV, eu fui abordado pelo rapaz aquele que trabalhou no 99, me propondo a ideia de lançar um aplicativo, que eu nem sabia que era COV. Então, podia ser ABC, né? E quando ele queria trabalhar comigo para lançar um aplicativo que concorra com a Uber e com a 99, cara, eu conheço o meu tamanho. Eu tenho um vídeo que tem 1000 visualizações e todas, ou 95% dessas visualizações são para motorista de aplicativos. Isso aí não vai fazer com que a COV concorra com a Uber nem num bairro de Porto Alegre. Quiçá, não tem condição. Como é que eu vou acreditar em alguém que não se deu o trabalho de também perceber que eu estava inativo naquele momento? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não consigo... Era só isso que eu queria dizer, na verdade. Não era só sobre a COV, nada. Eu não consigo... E daí eu vejo os caras vendendo. Me dá um ruim, sabe? Me dá um ruim. E eu fiquei pensando hoje de manhã, quando eu recebi aquele e-mail. Na verdade o e-mail chegou semana passada, eu nem tinha visto, eu vi hoje de manhã. E os meus colegas passaram 2 meses falando. E agora? Vão falar o quê? Não vão falar nada, é óbvio, né? Já fizeram o trabalho deles. Vão fingir que foram uma merda, foram cagar e desapareceram, entre aspas, entendeu? Eu não sou assim. Eu não conseguiria. Eu pensei, que bom que eu não meti nessa barca. Que bom que eu não entrei nessa barca, sabe? Porque eu sabia lá atrás que ela era furada, né? Da mesma maneira, agora um outro exemplo também que aconteceu
Agora, no último mês, depois que meu perfil do Instagram passou de 2 para 5 mil inscritos em questão de 20 dias, só porque eu fiz um vídeo, ou 2 ou 3, xingando os passageiros. Um deles eu passei de 200 mil views já no Instagram, o outro está em cerca de 80 mil, e tem uns outros ali que tem bastante views também. Esses reels me trouxeram um monte de inscritos, né? Motoristas que, assim como que se identificaram com o meu argumento e tal, e entenderam a minha indignação com os passageiros, só que ao mesmo tempo eu tive milhares de haters, né? Pessoas me xingando, dizendo que eu tô fazendo a coisa errada, que não é meu... Enfim, né? Eu tenho comentado isso com vocês aqui. Pessoas que têm tempo de ficar lá debatendo, se discutindo, se jogando pedra. Na rede social, que eu admiro profundamente essas pessoas, eu invejo o tempo que essas pessoas têm. Mas a consequência disso é que de 2.000 e pouquinho que eu tinha lá em dezembro, agora eu tô com quase 5.500. Oh, que legal, né, Daniel? Não sei, a custa de quê? A custa de ódio? Porém, chamou a atenção de 2 caras, coincidentemente, da mesma seguradora, que eu não vou falar o nome, não interessa. Eu fui abordado em 2 semanas distintas por 2 caras da mesma seguradora, que deve estar fazendo campanha para agregar influencers digital, né? Para fazer a divulgação do trabalho deles, do serviço deles e tal. E o primeiro que me chamou, nós falamos durante 3 dias, mais ou menos. Ele me passando as informações, não sei o que, só que ele demorava para responder, daí eu já estava ficando putaço com aquilo ali. Eu respondia, passava 2, 3, 4, 5 horas, ele me respondia de novo. E daí foi aquela conversa até que ele me perguntou meu nome. Depois de uns 3 dias ele me perguntou meu nome. Eu disse, cara, tu não sabe meu nome? Não, eu tô te seguindo aqui no Instagram faz uma semana, não sei o que. Eu disse, pá, ele só veio na onda dos haters, sabe? Por algum motivo ele chegou no meu canal porque eu tava naquele bolo ali, aí me deu um ruim. Eu perguntei, tá, tu sabe que eu tenho um canal no YouTube? Disse, ah, tu tem um canal no YouTube? Disse, pronto, ali acabou a nossa conversa, né? Eu disse, não, só um pouquinho. Eu não posso acreditar num cara que tá trocando ideia comigo faz 3 dias e que ele não sabe quem sou eu. Como é que eu vou acreditar numa proposta de alguém se ele não sabe nem para quem ele está propondo? No real, ele só queria que eu comprasse o seguro dele. Eu comprasse o seguro, fosse usuário do seguro, e porque eu tenho uma rede social, que eu falasse lá e meia dúzia de 3 ou 4 viessem atrás para também comprar o seguro. Por quê? Ficou a conversa longa? Porque eu falei para ele de cara, não, eu não tenho interesse em seguro porque o meu carro é de locadora. Eu não uso seguro. Ah, pois é, mas não tem como tu fazer. Não tem como eu fazer. Eu não vou pagar um seguro se eu não preciso de seguro. Não, porque não sei. Essa foi a conversa, né? Então, tipo, o cara não sabia nada de mim. Só porque eu tinha um movimentinho ali naquele momento, lá com um monte de haters e tal. Provavelmente apareceu no feed dele. E ele disse, vou chamar esse cara. Vamos ver se de repente eu consigo fazer algum negócio com ele. E agora foi sexta-feira, semana passada, ou quinta ou sexta-feira. De novo, teve um outro colega, se apresentou na mesma empresa. E daí eu não dei muita conversa pra ele, só fiz uma pergunta. Tu sabe meu nome? Ele respondeu não. Eu disse, paz e block. Hashtag paz e block. Assunto está encerrado, né? Provavelmente o mesmo tipo de abordagem. Detalhe, essa seguradora tem um colega que faz, ou mais de um pelo menos, ou mais de 2 pelo menos, que fazem propaganda aqui em Porto Alegre, né? Então eles estão atirando para todos os lados, né? Eu não posso nem falar que eu não faria essa campanha dessa seguradora, porque eu não sei se eu acredito no trabalho deles, sabe? A ideia é interessante. A ideia, pelo que me foi passado assim por cima, é interessante. Mas, vindo de pessoas completamente inexperientes, no meu ponto de vista, para lidar com o negócio, que são esses 2 que me abordaram, que não sabem quem sou eu não posso ir adiante numa conversa, né? E daqui a pouco vou estar acreditando, vou estar vendendo uma ideia de um serviço, uma pessoa que eu não, né? que se bobear é uma máquina. Enfim, eu devo estar de castigo no Black, antes fosse. Eu devo estar de castigo no Comfort, porque eu estou falando com vocês há 10 minutos e já estava ali há uns 3 ou 4 minutos antes e não tocou nem para mandar merda. Mas eu tenho certeza, no momento que eu ligar o X, eu vou tocar Comfort, né? Quer ver? Vamos ver então. Vamos de X mesmo, 12 pilinhas, pegar no pronto-socorro, centro dos funcionários, para levar para Marcílio Dias, ali no Menino Deus.
Desculpe ter um papo longo sobre esse assunto que eu trouxe para vocês agora. Talvez não seja pertinente a vocês estão aqui para ver o meu movimento como motorista de aplicativo, né? E eu tô aqui para trazer o meu movimento, meu dia, minha rotina, compartilhar as minhas frustrações, as minhas alegrias, as minhas conquistas, as minhas resenhas, como motorista de aplicativo também, não como influência digital, até porque eu não sou. Mas chegou a hora de eu ganhar dinheiro com essa merda. Passou da hora, na verdade, de eu ganhar dinheiro com essa merda. E eu precisava falar isso, até talvez para atrair alguém. Opa, esse cara aí me interessei, esse cara eu gostei, esse cara fala a verdade. E esse cara não vai se vender por merda nenhuma. E podem ter certeza, meus gurizes, meus amigos, como diz, olha só que caminhoneta cara de pau, ó. Vocês estão vendo? Essa Q5 aqui vinha pelo Osvaldo, entrou de ré na Santo Antônio, só para não fazer o retorno na puta que pariu. Tudo bem, os retornos aqui são enlouquecedores mesmo, mas fazer isso é muita cara de pau. Então vocês, meus amigos, meus seguidores, se um dia vocês me verem falando aqui de alguma coisa, pode ter certeza que eu acreditei nessa merda antes de falar com vocês. Não vai chegar aqui um assuntinho, agora vai ser toda atravessada trancando o trânsito. Só que me faltava mesmo, tia. Quer fazer errado, faz bem feito, pelo menos. Quer fazer errado, faz bem feito, filha da puta. Dito isto, bora pegar a Lisiane. Eu tô fugindo. Ó, tocou 19 pila pra onde? Lá Grande, agora tu veio, merda. Vamos pegar ela então lá direto das Maldivas, a Ludmilla, a Lud, aqui do 737 da Félix, para levar lá para Lagrange, Três Figueiras. Não vi quanto que tá me pagando de dinâmica nessa corrida, mas é 19 pila de Comfort. Tava mais 8 quando eu finalizei o Márcio ali na Cristóvão, só que tava sem internet. Tava só o Gzinho, não era nem 3G, era 1G só. E ainda por cima um ponto de interrogação naquele triângulozinho, sabe? Como se não tivesse funcionando de fato, não tava, nada carregava e tal. Eu tava fugindo aqui pela Marquesa do Pombal e até tocar, e tocou, deu certo. Bem antes do que eu imaginava. Achei que fosse tocar lá pra perto da Dom Pedro II lá e tal. Mas não, já tocou aqui a Lud então, pegar. Tá, mais 8, não vi quanto que vai tocar, quanto tá me pagando essa corrida aí. Se bobear tá pagando uns 2 ou 3 pilas só. Porque 19 pila daqui até lá são uns 4, 5 km de Comfort. A corrida seria uns 12 pila. 12, 13 pila a corrida, 14 pila a corrida. Não tá pagando porra nenhuma de dinâmica. Vai estar mais 8 antes. Mas enfim, eu vou fazer porque é uma corrida para uma região ok, de classe alta, né? Ali no Três Figueiras só tem gente rica. E também ali, região movimentada, patati patatá, almofadas e o caralho é 4. Sérgio Rafael, meu último passageiro, que eu trouxe aqui para uma oficina que tem aqui no 4º distrito, para pegar a caminhonetinha dele, uma Nivus. Motorista de aplicativo, nas horas vagas, ele tem um trabalho fixo em Canoas. E nos contrafluxos dele, ele faz uns blackzinhos de vez em quando. Entrou no carro, quando eu dei boa tarde, ele me reconheceu, inscrito aqui no canal, me segue e tal. E é bom quando tu consegue fazer uma viagem falando a mesma língua, né, do passageiro. E no caso, o motorista de aplicativo fala a mesma língua que eu, e vice-versa. Os passageiros às vezes tentam, mas não conseguem, né, Moisés? Enfim, baita viagem, baita resenha. E agora vou pegar o próximo passageiro já na próxima rua, que é a Bahia, numa outra oficina full tech, pelo que eu entendi. Viagem para Anitta Garibaldi, 17 pilinhas de Comfort. Eu nem vi quanto que tá de dinâmico, mas deve ser uns 7, 8 pilas, porque é 2, 3 km aqui. Bahia pra Anitta Garibaldi, 17 pilinhas. Cadê? Não vejo ninguém aqui na rua, não vi o nome do passageiro. Tem que chamar a corrida que presta. 10 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Pelo menos eu não vejo tururu assim, gravando, falando com vocês. Não vejo tururu, tô com dor no braço. Só por esse movimento aqui, ó, de cancelar, sabe? De cancelar. 23 pila. Olha, ó, Alvorada, não. Tô aqui na rua Tô aqui na rua Ariovaldo Pinheiro, no bairro Passo da Areia, na cara aqui pra João Vale, aqui pertinho do Iguatemi. Por incrível que pareça, não tá tocando no Iguatemi. Por incrível que pareça. Não que eu queira, mas só por curiosidade. E tá tocando um monte de coisa
Sarandi também não. 12 pila pro Sarandi. Um monte de coisa para todos os cantos da Zona Norte possível. Só que tudo para buscar longe, aquele papinho furado de sempre. Tudo para buscar longe, ou tá mal paga, ou é 25 para Machaca, é 25 para Gravataí, é 25 para o final de Alvorada. Para as minhas costas, no caso, 9 pila para Carumbé, Bom Jesus também não tô afim de ir. Para as minhas costas, no caso, para os puffs, para os travesseiros, nada toca. Nada. Absolutamente nada. Enfim, de qualquer maneira, tô acima da média hoje, quase batendo a meta. Travessa Esporte Clube Cruzeiro, não, 13 pila. Pra buscar onde? Na Sapê? 6 km, não, 7 km no total. Lá para Morro Santana também não. Agora eu não quero ir para bairro Dormitório, porque hoje é segunda-feira. Bairro Dormitório, as pessoas estão se acomodando em casa agora. Tim Lopes na Restinga, 30 pilas, 18 km. Também não. 37 minutos. Hoje é segunda-feira, então as pessoas em geral não saem. Parque São Sebastião também não. Né? Para bar, restaurante, faculdade, estão tudo de férias. Só para academia o pessoal sai, na verdade, essa hora. Então eu não posso estar em bairro dormitório. Entendem o que é bairro dormitório, né? Tem que estar num bairro comercial agora. Estou num bairro comercial e eu quero ir para outros bairros comerciais. Não, levar para o Bourbon Vale, mas tem que buscar 2,2 km, 7 pilas. Enfim, ó, a moça voltando a pé da academia, que milagre! Que milagre voltando a pé da academia. Por que tu não chamou um Uber? Preguiçosa. Essa aí não é preguiçosa no caso. Fico de cara que às vezes o pessoal vai pra academia, fica lá meia hora malhando, tirando foto pra colocar no Instagram. E daí mora a 2 km de casa e volta de Uber. Ah, tudo bem, é perigoso, não sei o que, patati patatá. Mas, pensando bem direitinho, pra finalizar o exercício, pra desintoxicar os músculos, dar aquela caminhadinha de 15 minutos, faz bem, faz parte do processo também, né? Essa moça tá fazendo isso, acabou de passar aqui. Ou tá indo pra academia, sei lá. Não me interessa. 8 pila pra onde? Barão de Bagé, não. Só vai pra Zona Norte. Só vai pra fora aqui, ó. Quero pra minhas costas. Enfim, como eu tava falando, dia ok hoje, acima da média. Gostei, tá gostoso. Falta pouco pra minha meta. São 10 para as 8. Agora já são 8 para as 8. Acho que até as 9h30 eu fecho a minha meta. Fechando, ó. Minha casa e minha vida com a Fofo do Sol. Tem que subir esse vídeo. Eu não posso entregar muito tarde esse vídeo também, porque senão já vai vir mais mensagens além daquelas que eu já recebi durante o dia inteiro. 23 pila pra Alvorada. Eu tentei um time pra, não sei se você sabe disso, nunca falei. Ó, 7 pilas. Tá tudo com 25 de dinâmica, daí tá dando 7,63. É só isso que dá. Mas na 5,88 queria vergonha na tua cara, merda. Quer me convencer? O que eu tava falando? Tem que ter um time pra 24 pilas, prioridade pra onde? Otávio de Souza, lá no Nonói. Não tem vergonha na tua cara? Ah, se bem que tá bem paga pra 12 km, 24 pilas, mas eu não vou fazer pro Nonói ainda. Depois de lá também eu tenho que me movimentar pra conseguir outra corrida. Tem que estar dentro. Ó, 48 pila pra onde? Pedras Brancas em Guaíba, 37 km. Ah, que preguiça que dá, tia. Essa hora da noite os caras querem fazer viagem 1,3 km, eu acho, 1,2, sei lá. Eu não tenho os aplicativos que fazem as contas dos preguiçosos ali, pra dizer cuspido escarrado. Mas não precisa muito, para 37 para 48 não dá 1,3, né? Não dá 1,3. Sobre os vídeos eu preciso postar, eu preciso. Eu procuro sempre postá-los, publicá-los até no máximo meia-noite. Porque se eu postar depois disso, Travessa Gaetano Célio, lá no Rubem Berto, prioridade, você tá desesperado, 15 pila. Se eu postar depois disso, o número de visualizações é bem menor do que for antes da meia-noite. Entenderam meu raciocínio? Também por isso às vezes eu corro para finalizar até as 9, 9h30, para dar tempo do vídeo processar direitinho, subir, e 11 horas, 11h30 no máximo eu tá publicando ele. Eu gosto assim, eu procuro assim. Também por isso, no final de semana,
Se vocês forem reparar aí, eu não tenho gravado, porque isso limitaria muito o meu trabalho, né? E se eu postar um vídeo 2 da manhã, por exemplo, 3 da manhã, eu vou ter mais 2 horas trabalhando depois de ter trabalhado 12 horas na rua, e eu vou ter mínimos de visualizações, porque o YouTube da entrega, dele não entrega, é só para quem tá de olho mesmo. E enfim, estou explicando aqui, enchendo ursilha, coisas técnicas que talvez não te interessam, né? Euclides Tristes lá no Morro Santana também não. Vou ter que fazer algum movimento aqui para onde? Para o Iguatemi, para ver se eu acho uma corrida para o Travesseiro. Deve ter um monte de motorista lá dentro. 763 de novo, mais uma rua Somália, aqui para dentro da Vila Ipiranga. Quantas já recusei só falando com vocês? Sei lá. E antes disso também, mais um monte. Essa corridinha que eu vim pra cá, vim bem tranquilo, porque ela tava bem... Gonçalves Dias, quase que peguei. 20 pila pra Gonçalves Dias, só que é de Alvorada. Se fosse Menino Deus, eu tava grandão. Eu vim com preguiça, 25 pila eu peguei lá na Riachuelo, no centro, pra cá. E pensei exatamente isso. Chegar lá, vai ser um festival de desaforo pra Zona Norte. Mas tava bem paga a corrida, 25 pila pra onde? Pra Maçô, Terra Bela, Zona Sul. Daqui a meia hora eu pego essa corrida, agora não. Esse bobear vai estar pendurada daqui a meia hora também. Eu sabia que ia passar essa raiva aqui. Porque lá no centro, lá no Travesseiro, lá nos puff, lá não sei o que, toca mais perto, toca com um pouquinho melhor de qualidade, mesmo que seja uma viagem curta. 22 pila pra Alvorada. É só isso. É só isso que tem. Pensa na dor desse braço aqui, ó. Só de fazer esse movimento, ó. 5,88, ó. Já tirou 1,75 de dinâmico. Já acabou. Já se passaram quantos minutos? Vão lá? 7 minutos. Então sim, a dinâmica dura 3, 4, 5 no máximo, né? Daí vai trocando, às vezes aumenta, às vezes diminui. Na maioria das vezes ela desaparece. 679 pro Parque São Sebastião também não. Enfim, o penúltimo take, o próximo vai ser para finalizar. Sei lá quando, mas espero que no máximo em 2 horas. Sabe quando o passageiro te suga todas as tuas energias? Pelo menos foi a última, não foi a primeira. O passageiro que eu trouxe aqui pro Pésio do Campo Novo. História Cristiano Kramer. Sugou todas as minhas energias. Enfim, 9h20 da noite, já aqui então no Campo Novo, Zona Sul de Porto Alegre. Finalizei agora a minha última viagem do dia. Meta batida nessa viagem, check. E o resto é resenha. Já falei bastante hoje, não tem mais nada que falar, tô cansado pra caramba. O calor, patati patatá. É isso, tá, pessoal? Valeu, obrigado. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Não era assim que eu falava, né? Então tá, finalizando por aqui então. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus... Não consegui nem falar. Por isso bem. Os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Agora sim. Que estrada horrorosa é essa? Puta que pariu.